Olá, pessoal. Semanas atrás, o meu filho Yuri, ele escreveu um texto no Facebook dele falando a respeito da natureza de Jesus, da natureza humana de Jesus, de que Jesus ele esvaziou-se a si mesmo para se tornar então em forma humana, e ele é 100% Deus e 100% homem. Então as coisas que ele realizou aqui, ele realizou como um ser humano, dependente completamente do Espírito Santo. E alguém entrou para comentar o post que ele fez, e essa pessoa, esse querido irmão, muito provavelmente achando que sabe alguma coisa das Escrituras, mas com pouca instrução nas Escrituras, diz para ele: como assim? Jesus deixou de ser Deus, esvaziou-se de ser Deus, então ele deixou de ser Deus? Veja, então eu gostaria de esclarecer isso aqui um pouco. Esse vai ser o meu tema desse vídeo, ok? O que significa a dupla natureza de Jesus? A Bíblia nos diz que Jesus é 100% Deus e 100% homem, as duas naturezas configuradas numa única natureza. Na única pessoa dele, ele tem então 100% da natureza divina e 100% na natureza humana. Agora, como isso é possível? A primeira coisa que nós precisamos entender, antes de falar como isso é possível, é a dinâmica dessa vivência de Jesus, ok? Como Jesus sendo 100% Deus, tudo aquilo que ele pensa, tudo aquilo que ele faz, todas as ações deles estão sempre alinhadas com a própria natureza dele, que é a natureza divina, ok? Mas ao mesmo tempo, sendo 100% homem, ele está se colocando no que diz respeito à utilização dos seus atributos divinos completamente à disposição da liderança do Espírito Santo de Deus, da terceira pessoa da Trindade, que está presente na sua vida. O texto, tem muitos textos que mostram isso para a gente, mas um texto que é muito fundamental para apresentar essa perspectiva para nós é Filipenses capítulo 2, versos 6 e 7, ok? Eu vou ler os 5 só para dar o contexto. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual... preste atenção nisso, o qual tendo plenamente a natureza de Deus. Então Jesus tem plenamente a natureza de Deus, diz a palavra de Deus aqui. Não reivindicou o ser igual a Deus. Então, apesar de Jesus ter plenamente a natureza de Deus, ele não reivindicou o ser igual a Deus. O que isso significa? Significa que ele não se apegou aos atributos da sua divindade que lhe conferem essa realidade e essa manifestação da sua vida como Deus. O texto diz: mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Então o verso 7 diz que, ao contrário, ao invés de Jesus ficar apegado à sua natureza divina, ao que evidencia a sua natureza divina, que são os atributos divinos, ele se esvaziou. Esse esvaziar-se aqui tem a ver então com Jesus deixar propositalmente de usar as características que nós chamamos na teologia de atributos que ele tem como Deus. Não tem como a gente entender isso de outra maneira. O texto diz que Jesus esvaziou-se a si mesmo. Ele esvaziou-se do quê? Ele não esvaziou-se da natureza divina, mas ele se esvaziou de alguma coisa. Então, do que ele se esvaziou? Ele se esvaziou do uso dos seus atributos pessoais de Deus. Nós entendemos, dentro do cristianismo histórico, o cristianismo ortodoxo, que Deus é uma comunidade relacional de 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem se torna o homem Jesus é a pessoa do Filho, ou a pessoa da palavra. Então, para que a palavra, o verbo eterno, se torne um ser humano como nós, ele preserva a natureza divina dele, mas ele decide não fazer uso dos seus atributos pessoais de Deus. E essa é a parte que diz respeito a ele não entendeu que era errado ele usar os seus atributos divinos, mas ele compreendeu que para se fazer um homem, ele não deveria fazer uso desses seus atributos pessoais de divindade. Então Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem. Ele carrega na sua natureza 100% na natureza de Deus. Tudo que nós vemos em Jesus, tudo que a Bíblia mostra para a gente em Jesus, revela-nos quem Deus verdadeiramente é. Por outro lado, esse Jesus que nos revela plenamente quem a natureza de Deus, quem plenamente Deus é, não se utilizou em nenhum momento
dos seus próprios atributos divinos para fazer qualquer coisa aqui enquanto ele esteve vivendo entre nós como um ser humano. Então, isso equivale em dizer que quando Jesus curava, quando Jesus fazia milagres e todas essas coisas, ele não fazia isso usando os seus próprios atributos divinos. Não porque ele não tivesse esses atributos, ele tem esses atributos, mas porque ele decidiu, na sua encarnação, não usar esses atributos. Por quê? Porque ele precisava ser 100% homem. Se ele se utiliza desses atributos, então ele não está sendo 100% homem. Mas sendo 100% homem, ele poderia, e foi o que ele fez, depender completamente dos atributos da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, atuando nele e por intermédio dele. E é isso que Jesus faz. E é por isso que Jesus pode nos enviar com sua autoridade e seu poder para que a gente realize as mesmas coisas que ele realizava. Nós não temos uma natureza divina, intrínseca em nós, mas nós temos a natureza de Jesus impressa em nós e ela está se desenvolvendo em nós. Isso não nos torna seres divinos, mas nos torna pessoas habitadas pela divindade que é Jesus Cristo, que está em nós através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Então, assim como Jesus abriu mão dos atributos dele, não perdeu os atributos, mas não usou os seus atributos pessoais de Deus para que ele fosse igual a nós seres humanos, e ele operou 100% alinhado, 100% em submissão e obediência ao Espírito Santo de Deus, ao Espírito do Pai que estava nele, atuando por ele, nele e através dele. Assim também nós. A Bíblia diz que nós recebemos o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. O poder que operou na ressurreição de Jesus através do Espírito Santo, o poder que esteve operando na própria vida de Jesus, enquanto ele não usou os seus atributos divinos encarnado aqui, é o mesmo poder que está vivendo em mim, ou está vivendo em você, se você já é um seguidor de Jesus. Por isso, nós olhamos para a vida de Jesus e nós identificamos na vida de Jesus o padrão daquilo que pode ser e deve ser a meta da nossa vida. A Bíblia diz que nós estamos sendo transformados de glória em glória através da presença e da atuação do Espírito Santo de Deus que está vivendo em nós. Jesus, ele tinha 100% da glória do Pai nele, nós estamos crescendo nessa mesma glória que está em nós através da presença do Espírito Santo de Deus. Então, por que Jesus age assim? Ele age assim para que, como um ser humano, 100% homem, ele pudesse, de fato, nos representar e ele pudesse, então, resgatar das mãos de Satanás, como um ser humano, a autoridade que foi usurpada das mãos dos homens lá no Éden. Portanto, Jesus, quando diz toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, ele está se referindo à autoridade dada a ele como um ser humano, como um representante da humanidade. Não a autoridade dada a ele como Deus ele sempre teve toda essa autoridade, ele nunca perdeu essa autoridade. O que ele está dizendo é que a autoridade que foi conferida por Deus à humanidade, que a humanidade perdeu, ele agora, como um ser humano que viveu sem uso dos seus atributos pessoais de Deus, mas dependente completamente dos atributos da terceira pessoa da Trindade operando na vida dele, resgatou através da sua vida santa e perfeita, através da sua morte e da sua ressurreição, o domínio sobre todas as coisas criadas para a humanidade. E agora Jesus, como Filho do Homem, como representante da humanidade, ele nos envia com a sua autoridade, com o seu poder, para realizarmos as mesmas coisas, e para que possamos fazer isso, ele nos dá do mesmo Espírito que habita nele e que esteve com ele enquanto ele esteve encarnado aqui, e que continua sendo parte dele, porque ele é parte da própria Trindade. Eu espero ter ajudado você a compreender um pouquinho melhor essa perspectiva da encarnação de Jesus e de Jesus ser 100% Deus e 100% homem. Do que Jesus se esvaziou? Ele se esvaziou dos seus atributos divinos. Ele não perdeu os atributos. Esvaziar-se dos atributos significa que ele propositalmente decidiu não usar os seus próprios atributos para realizar absolutamente nada a partir dele mesmo, enquanto ele esteve vivendo aqui nessa terra como um ser humano encarnado. Então, que Deus abençoe a sua vida e que a gente possa reverenciar Jesus, glorificá-lo, mas que nós também possamos olhar para ele na convicção de que ele é o modelo da humanidade que Deus criou para que nós pudéssemos ser. Deus abençoe sua vida.